Podemos só bater no papinho, né, para esperar a hora certa aí, né? Mas e aí, como Isso. é que está você? Como é que estão as atividades, os cursos? Olha, professor, trabalhando bastante. Essa vida de empreendedora é trabalho mesmo, mas principalmente essa fase de transição, né, do presencial para o EAD, muito aprendizado. Eu nunca tinha vivido essa experiência, né? Minha vida sempre foi na sala de aula pura, mas foi maravilhoso também. Eu achei que era uma experiência que me faltava. E assim, eu estou gravando vídeos e ainda me sinto estranha, né, na gravação. É muito engraçado isso. Os alunos mandam feedback, dizendo, ai, Toninha, tô adorando seus vídeos. Eu, meu Deus. Mas é acostumar-se, né? Eu acho que a expressão é essa. Pois é, é um negócio gozado, porque eu tenho 14 anos que eu mudei de São Paulo, né, aqui para minha fazendinha aqui em Pinhal, né? Eu passo por Campinas em todas as viagens, você sabe disso. É. E então já tem tudo isso de tempo que eu uso algum aplicativo, né? Não de Uhum. forma tão intensa, mas e eu dou aula na FEA USP de São Paulo e na FEA USP de Ribeirão Preto. Então não tem jeito de estar. Então eu sempre trabalhei. Na verdade, antigamente, inclusive, a gente usava só o Skype, né? Ah, é. Esses outros aplicativos foram aparecendo já, pelo menos para o meu conhecimento, mais tarde. Então eu sempre É, tive até acostumado. passamos carão, né? Porque eu e a Andréia, nossos palestrantes anteriores, a gente não tinha cuidado. E aí um dos palestrantes falou: ai, eu não sei fazer o acesso. Aí nós passamos por um protocolo, né? Vamos fazer a pergunta-chave. Aí ela falou: Toninha, passei uma vergonha com o professor, Por quê? que ele já tinha experiência, muitos anos de experiência, e eu achando que ele podia ter alguma limitação. Eu falei, imagina, isso ele vai entender. É de forma, é por forma, né? Não tem. A única coisa que eu estranhei é que normalmente a gente recebe o link, né? E eu falei, por que o Uhum. meu link? E não o ID e a senha, né? A ID e a senha a gente só usa quando dá problema no link. Então foi a única coisa que eu estranhei aqui, mas tudo bem, tudo normal, Oi, tudo professor, tudo tranquilo. bem? Viu que eu já mandei um pacote, né? Eu mando geral já, todas as instruções de uma vez. Eu vi. Antes Mas eu olha, mandava aos poucos, aí agora eu falei, não, melhor, né? Vou falar todos os caminhos que podem acontecer. pois é, e isso está sendo uma prática muito boa, viu? Porque às vezes tem algumas coisas características, né, de uma apresentação de outra ou de um aplicativo para o outro. Então eu recebi, acho que anteontem, o guia, né, de uma reunião que é da Abrasca, que é daqui uma semana ou 2 semanas, tinha 16 páginas. Eu achei muito. Puxa vida, precisa disso tudo. Tá. Aí, amanhã eu participo de manhã numa banca de mestrado da Universidade Federal de Uberlândia. Aí me mandaram, tinha 36 Ah, ou páginas. seja, Peraí. é praticamente o padrão. Aí não, a minha até com explicações mínimas. Não, aí não dá. Eu não. É, mas a gente fez esse protocolo porque muita gente, até uma abordagem legal o senhor fazer isso, para a gente quebrar essa sensação, né? Em uma outra palestra, eu escutei o senhor falando isso, que não tem que temer o ensino à distância, né? Na verdade, a forma de aprendizado mudou há muito tempo. E aí, nessa sua fala, o senhor fala isso, a gente não tem que temer esse ensino à distância. E as pessoas elas ficam resistentes, né? Eu sou muito, isso faz tempo, eu sou muito favorável do ensino híbrido, né? Uhum. Você não ter nada presencial, a não ser quando não tem jeito, de distância, ou uma situação anômala como essa. Você ter só o presencial já vai ficar fora de moda, isso aí vai diminuir demais, porque os próprios alunos vão se acostumando. Não sei como é com os seus aí, os meus alunos lá, nossa, eles ficam felizes, porque eu faço, por exemplo, uma gravação e ponho lá para eles. Depois a gente se reúne para discutir a gravação. Então, o nível de aproveitamento tem sido Sim. muito maior. Muito maior. E, claro, o relacionamento não é o mesmo. Por isso que o ideal seria que a gente tivesse
não sei dizer a proporção, se é 50-50, 40-60, mas só a distância vai ficando um pouco, eu diria o seguinte, apenas quando realmente não tem outra alternativa. Mas este ano, aqui pela primeira vez, eu fiz 100%. Eu estou fazendo, porque eu fiz uma no primeiro semestre em São Paulo, estou terminando uma outra do doutorado de Ribeirão Preto. Dia 30 eu começo uma na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, eu já me acostumei, agora não tem jeito, tem que ser assim. Agora é o nosso novo normal, né? Bom, gente, eu vou fazer então só uma falinha de abertura e eu vou passar para o professor, que a agenda dele é especial e a gente deixou com o horário, né, bem combinado aqui. Inclusive, nós vamos fazer uns combinados com vocês também, né? O professor nos deu a liberdade de escolha do nome de hoje, né? E nós escolhemos essa visão de futuro do professor Eliseu porque em 2008 eu fui numa palestra e eu falei isso para ele pessoalmente quando ele veio à CHI. Foi lá que ele virou ali aquela minha inspiração. E ele falou de FRS para mim, 2008. Estava sendo lançada a legislação ali, em 2007 tinha lançado a norma, e ele falava, fique de olho no futuro, não fique olhando para o passado, comece a repensar o que você tem hoje. E eu tenho um caderninho de memórias, e no meu caderninho de memórias estava escrito, né, daqui a 10 anos, 3 pontinhos, que eu anotei na palestra dele. E aí foi muito legal, né, essa visão de daqui a 10 anos, porque a gente hoje não tem mais essa possibilidade de ter 10 anos, né, professor? Hoje em dia nós temos aí o amanhã que bateu a nossa porta hoje, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é isso. E aí eu vou só fazer uma apresentaçãozinha da CHI, porque é o professor que vai tomar conta de tudo isso, né, dessa visão. E aí, a CHI, gente, é uma pequena empresa, né? A gente costuma brincar que existem as grandes empresas, as grandes corporações de educação, e nós somos uma pequena empresa de educação e fazendo ali o nosso papel de ajudar o nosso próximo, né? Então, nesse novo normal, falou-se muito do mercado próximo, então nós estamos fazendo esse papel, né? Uma sementinha de uma inquietação que surgiu aí. Então, acompanhe nossos trabalhos, né? As nossas postagens, né, os nossos cursos. Hoje, com essa visão EAD, dá para participar de muita coisa, inclusive, né, nós temos canal no YouTube, que de vez em quando a gente faz um ao vivo. Eu e a Deia somos muito loucas, a verdade é essa, a gente se diverte enquanto conversa, vai falar do CRC, da prova do exame de suficiência, aí eu faço caras e boca, tipo, imagina, vai colar, né? Então, é muito natural, mas ao mesmo tempo a gente não quer ser uma empresa propriamente, nós queremos educar, queremos fazer a correção que algumas falhas, inclusive da faculdade deixa, que é essa história do curso preparatório. Então, hoje nós temos a honra de ter o professor Eliseu aqui, mas normalmente nós temos ali algumas coisas, sempre na área contábil, né, e algumas outras coisas que eu peço para a Deia para oxigenar a minha mente, né, com outros temas. Em dezembro a gente escolheu temas contábeis, porque eu fiquei os últimos meses apenas no curso preparatório, mas tem uma palestra incrível de LinkedIn que eu adoro fazer para dar um up no link, na sua página do LinkedIn. E é interessante pensar que nós somos da área contábil, mas nós estamos no mundo. E estar no mundo significa olhar também para outras coisas. E fica o convite para você que tem algum sonho, algum projeto de ser professor, de ter um curso, né, de fazer uma palestra, procure a Andréia, porque aqui é lugar dos sonhadores. A gente tem essa visão de que, assim como um dia me deram uma oportunidade, eu também quero também dar uma oportunidade. Alguns dos meus alunos se tornaram tutores incríveis, né, e eu falo, gente, é isso aí, a gente tem que criar sucessores. Essa é a Andréia, né, minha metade, né? Aqui foi no dia da inauguração da CHI, nós inauguramos a CHI com um curso preparatório para o exame de suficiência. Ela tinha a inquietação de ter uma empresa, eu não, né? Quem queria era ela. Eu tinha um curso. E aí, no final, acabamos juntando a inquietação do curso, que me incomodava, né? Ter ali o preparatório que os alunos pediam e eu não conseguia fazer, e a empresa que a Andréia sonhava. Hoje nós somos duas empreendedoras, né? Coisa chique de dizer, né? Nosso DNA é presencial, né, com várias áreas de atuação, inclusive in company. E aí os nossos cursos in company, professor, viraram atualmente EAD também. Porque na pandemia inteira nós tivemos que trabalhar assim. E foi muito bom também para a gente poder ver que as empresas podem
disponibilizar um cantinho, né? Está todo mundo em home office, mesmo assim eles não perderam, fizeram um curso super legal de FRS, foi muito válido, assim, né? Um conhecimento inicial, claro, mas sempre muito bacana. E tem a história das tutorias, que aí nós temos várias visões de tutoria, a pessoa tem uma necessidade, né, de aprendizado pontual, tanto individual quanto em grupo, e a gente tem aí sempre alguém para colocar no seu lugar. E o nosso DNA é, sem dúvida nenhuma, presencial, então nós abrimos a câmera, damos risada, contamos piada, né? Lembramos coisas do dia a dia, e aí acabamos chegando nesse momento em que, para ser o que a gente é, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje, a gente não podia perder a nossa essência. E o professor tem uma culpa nesse momento. Por quê? Porque ele nos incentivou. Uma das salas da CHI tem lá uma homenagem ao professor Eliseu Martins, tá? Então, fotos dos nossos encontros, professor, que era essa que eu queria mostrar para o senhor. Primeira palestra na Anhanguera, com a professora Gisele, e eu conto para ela, né? Eu escrevi no LinkedIn isso, para quem me viu no LinkedIn, eu falei que meu coração batia acelerado, porque eu falava, meu Deus, será que ele vem, Gi? Eu não tenho certeza, porque eu mandei o e-mail, mas eu não sei se era ele mesmo ou era alguém brincando comigo. O senhor veio, foi maravilhoso. Os alunos comentaram na minha postagem do LinkedIn da experiência que foi aquela palestra. O senhor inaugurando a CHI e hoje o senhor de volta aqui com a gente. Então, sim, muito obrigada. E daqui para frente, o palco é seu. Muito bem, muito agradecida a vocês duas aí pelo convite, por esta oportunidade. É sempre gostoso a gente poder ter a oportunidade de bater um papo principalmente com os mais jovens, né? Aí eu fico me lembrando, puxa vida, eu também fui assim, né? Etc, etc. Olha, lembra do seguinte, eu estou de cabelo branco só porque agora, durante a pandemia, eu resolvi pintar, viu? Mas eu sou você sabe disso, um inveterado adorador da contabilidade, né? Eu tenho de profissão, são por 52 anos, né? E vou fazer agora mais um. E sempre trabalhei com contabilidade, estudei contabilidade, fiz toda a minha carreira acadêmica com doutoramento, livre docência, tudo sempre verticalmente em contabilidade. Sempre tive uma característica de nunca me dedicar só à academia, porque eu acho que contabilidade exige um campo, né, de testagem, que é o campo da realidade, que é o campo das empresas. Eu sempre procurei trabalhar em coisas práticas daí do mundo real. Já fui até diretor de controladoria de companhia aberta, eu queria até conhecer, saber como é que era esse negócio do outro lado, né? Fui de governo, CBM, Banco Central, tal. Então, uma porção de variações. E eu tive vamos dizer, essa oportunidade de conseguir, aliando experiências da academia, experiências de governo, experiências da vida prática. Por exemplo, hoje eu não faço mais consultoria, eu trabalho com elaboração de pareceres técnicos contábeis. Mas é para a empresa, então, e é espetacular, porque os pareceres, quando procura a gente, é porque tem algum pepino muito grande. Então, vem com algum problema que você sempre tem que estudar, que pesquisar, que faz aquilo que eu estava muito acostumado na universidade. Ainda estou, porque eu ainda continuo lecionando. Ou seja, dá para a gente viver só de contabilidade e eu vou dizer bastante bem, viu, gente? Dá sim, desde que a gente põe a cabeça para pensar e, acima de tudo, não seja um acomodado. Quando a gente fala em futuro, deixa eu até fazer um comentário aqui. Toda vez que a gente tenta fazer a bolinha de cristal funcionar, a gente está correndo enormes riscos, óbvio. Algumas previsões darão certo, outras não, e algumas aí no meio termo. Tem algumas previsões
que ficaram famosas aí na história ao longo do tempo, e ficaram famosas principalmente, algumas delas, exatamente pelo grande rotundo fracasso, e algumas outras não. Uma famosíssima foi lá um pouco no século XV, pouco antes até do Brasil ser descoberto. Leonardo da Vinci, que era uma das mentes mais criativas já conhecidas, né? Engenheiro, e era artista, né? Mona Lisa, e pintor, escultor, etc. Um homem absolutamente bem dotado, né? Intelectualmente, e do lado da ciência e no lado da arte. E ele teria falado com o Luca Pacioli. O Luca Pacioli é aquele que era frei franciscano, que nunca foi contador antes nem depois, mas como ele era um professor de matemática e por ser um clérigo ele viajava muito, e os comerciantes lá da cidade, porque ele dava aula normalmente para os filhos dos comerciantes, mas dava aula de matemática. E recebeu uma incumbência de, já que você viaja muito, procura do mundo aí onde que se tem o melhor modelo para você ter uma escrituração que permita um bom controle e uma boa mensuração do lucro. E ele fez a viagem, volta e diz, olha, vocês que me contrataram, né? Eu andei o mundo todo, mas o melhor que tem aqui perto. Tem duas cidades que usam muito, que é Veneza e Florença, o método chamado das partidas dobradas, que funciona assim. Ele descreve o capítulo mostrando o que é a típica, o resultado, receita, e mostra como fazer diário, razão, de uma maneira bem singela. Isso não é um livro, é um capítulo. E ele queria mesmo escrever matemática. Ele escreveu o livro de matemática, chama Suma de Aritmética, etc. E coloca o capítulo dele lá dentro. E, como tinha acabado de ser inventada a imprensa fazia pouco tempo, o livro dele então, passou a ser um livro barato e começou a correr o mundo e ele ficou extremamente famoso. Aliás, até se confunde às vezes dizendo que ele é o criador da contabilidade. Não é bem isso. Mas eles eram muito amigos, o Luca Pacioli e o Da Vinci. Tanto que tem, não sei se vocês já viram aquele desenho de proporção humana, um homem com dois braços assim, as duas pernas assim, os círculos, vários círculos. Aquilo é um desenho que o Leonardo da Vinci fez junto com o Pacioli estudando razões e proporções. E um dia, ele, o da Vinci, não era professor. Um dia, teria o da Vinci chegado e falado para o Pacioli, Pacioli, você está perdido, viu? Você está perdido, você vive muito aí de ser professor, acho que melhor você só voltar lá para a sua igreja e ficar só lá. Por quê? Não, porque é o seguinte, agora inventaram a imprensa. Até então, os livros eram escritos manualmente. Vocês imaginam, então, quanto... E pessoas letradas e com boa letra na época eram exceção. Então, vocês imaginem o quanto custava. Não é? A gente até vê nos filmes medievais, as bibliotecas eram trancadas às 7 chaves, só uma pessoa de extrema confiança que poderia abri-la, etc. Era um raridade. Agora inventaram a imprensa, mas a gente levava para fazer 2 livros, hoje faz 2, 3, 4 mil, e o custo baixou demais. Sabe o que estão dizendo por aí? Está decretada a extinção da profissão de professor. Porque agora, tendo os livros e sendo barato, todo mundo vai simplesmente pegar o livro, estudar e aprender. Para quê, professor? Bom, nós somos resilientes, né, professor Antônio? Nós realmente somos duros na queda, né? Já passa mais de 500 anos e continuamos aqui. Então, uma previsão, não sei se o Leonardo da Vinci, o pessoal sempre comenta, não se sabe se ele falou de verdade ou ele falou para brincar com o Luca Pacioli. Em compensação, o Luca Pacioli fez desenhos e bolou lá para trás o tal do submarino, que depois, né, séculos depois, foi feito e o modelo dele era um modelo muito bom, tanto quanto o helicóptero. Ele também, Leonardo da Vinci, ele bolou, criou, desenhou como é que deveria ser o helicóptero, tentou até montar um lá, mas não deu muito certo. Mas o desenho dele foi a grande inspiração para a elaboração, para a produção dos helicópteros. Então, ele andava prevendo na área, vamos dizer assim, de engenharia, coisas fenomenais, e o outro. Tem um caso famosíssimo, é o Clube de Roma, na década de 70,
Assim como hoje, todo mundo aí meio preocupado, o que vai acontecer com o mundo, reuniram-se lá em Roma os maiores cientistas do mundo, mas de um monte de áreas. Era coisa tipo assim, 250 pessoas, tinha matemático, físico, químico, sociólogo, né, psicólogo, acho que não tinha contador, tá? Mas tinha psicólogo, sociólogo, eu sei que tinha. Pessoal da área de medicina, etc., para estudar, pensar muito, e tinha muitos economistas. E a ala dos economistas, que cada um fez um estudo assim do que eles achavam que ia acontecer com o mundo. E fez um documento grande, mas o documento era feito, tinha muitas partes. A parte dos economistas, ficou famosíssimo, que dizia o seguinte: o mundo vai realmente acabar, não vai ter muito jeito. Por quê? Porque os alimentos crescem em progressão aritmética, uma retinha. Mas a população cresce numa progressão geométrica, crescendo demais. Não vai haver como produzir alimento para sustentar o mundo todo. Vejam, prêmio Nobel dentro lá do grupo, fazendo previsões que, obviamente, se mostraram totalmente, né, estouradas. Hoje, a produção alimentar, né, nós vemos o Brasil nessa frente aí muito forte, a produção de alimentos crescendo em progressão geométrica, e a população já, né, não só aritmética, mas em decrescendo. A Europa toda hoje tem um decréscimo do pessoal lá originário da Europa, tá certo? Hoje nasce menos gente do que falece, tanto que eles realmente precisam da imigração. Podem brigar, etc., lá, mas eles precisam da imigração. Então, quando a gente se mete a falar, e a contabilidade do futuro? Talvez a minha resposta que eu deveria ter aqui é o seguinte: sei lá. Bom, mas também não é assim tão decepcionante, porque você viu, né? Você mesma comentou aí de algumas conversas que nós tivemos há 10 anos atrás, né? E não está tão diferente daquilo que a gente conversou, correto? O que se pensa da contabilidade? E eu vou também, claro, procurar inserir nessa história a figura do contador. A contabilidade tem uma característica fenomenal. Até agora, ninguém achou um instrumento que sirva para controle de ativos e passivos, controle de patrimônio, ao mesmo tempo que faça mensurações das variações destes patrimônios. E por quê? As duas maiores variações são a variação do lucro, né, das receitas e das despesas, e as mutações do fluxo de caixa, mas não são só essas, absolutamente. E ninguém até hoje conseguiu bolar uma metodologia com essa simplicidade, né, pelo menos aparente. Simplicidade na parte, vamos dizer assim, mecânica, é uma coisa simples. O diário, razão na verdade, só existe o balanço, né? Daí, quando a gente compara um balanço com o outro, daí que a gente vê por que mudou, o resultado que alterou isso, o fluxo de caixa, etc. No fundo, a única demonstração primária mesmo da contabilidade é o balanço, mas a gente aproveita todas essas outras análises e essas verificações do que vai acontecendo durante o tempo para produzir o restante daquilo que a gente chama hoje as demonstrações contábeis. Mas e ela tem se mostrado, e hoje vocês têm até Weber, que é um filósofo, um sociólogo e um pouco de economista, ele já, no século passado, ele já escreveu fortemente. Hoje, depois disso, você tem vários, dizendo o seguinte: não for a contabilidade, jamais existiriam empresas do tamanho que existem hoje. Não há outra metodologia. Talvez, se não existisse a contabilidade, alguém iria criar alguma coisa, mas até hoje não aconteceu. Mas a contabilidade é que sustenta. E aí a gente tem no mundo da contabilidade umas coisas absolutamente extremas, né? A gente conhece, pode ser até de um amigo, de um parente, um barzinho ou uma loja de frutas, alguma coisa pequena, ou que tem ali. Você diz o seguinte: será que a contabilidade é útil? Eu tenho até dúvida, porque desde que ele controle lá o estoque, saiba muito bem, né? O estoque, o custo dos estoques, tem o controle do caixa,
tem o controle do contas a receber se ele vender fiado, e tem o controle do contas a pagar. Então, veja, na verdade, isso aí é o que se chamava e se chama ainda de contabilidade por partida simples. Você não controla todas as contas no regime de débito e crédito, você só vai controlando as contas que te interessam. Você comprou, então você vai no livro caixa e dá a saída. Se você tiver o controle de estoque, você coloca lá assim, não, se o seu controle de estoque de empresas desse tamanho aqui, normalmente é o olho do próprio dono, ele não dificilmente formaliza controle de estoque, ele sabe que tem, que não tem, que está faltando, está ali o dia inteiro. Então, talvez seja uma entidade para quem a contabilidade não vai ser tão útil enquanto ele estiver pequenininho. Agora, como eu digo, se ele é um pequenininho com vontade de ser médio, ele vai ter que começar a pensar realmente num instrumento melhor de gerenciamento, de controle, de acompanhamento da evolução do patrimônio, de mensuração do resultado, do lucro. E o fluxo de caixa e depois entender o vínculo entre a evolução do resultado e a evolução do caixa. Porque lá no fim do dia tem que se fechar, né? Não existe lucro que se possa chamar de lucro se ele não se transformar em caixa um dia. O problema de lucro e caixa é sempre uma diferença temporal. Muito bem. Então, quando ele cresce, ele precisa, ele começa a precisar. Quando ele chega para se ele passar perto de média empresa, aí é o seguinte, se ele conseguiu vir até ali e continua a crescer, ele para, ele quebra. Não tem dúvida. Se não tiver uma boa contabilidade, não vai para frente. Depois, se falar nas grandes empresas, nas companhias abertas, etc., não há jeito. Então, o que acontece? A contabilidade tem uma porção de funções para ajudar os pequenos, para ajudar os médios, para ajudar os grandes, empresas privadas, empresas públicas e também, a gente sabe, na área pública, tá certo? Nas entidades sem fins lucrativos, etc. E a contabilidade serve para quê? Vamos falar só da contabilidade empresarial aqui, me deem essa licença. A contabilidade empresarial tem que ter como foco uma única coisa, o usuário. Gente, a contabilidade em si, eu diria, só se tiver alguém aí que queira ter, desculpa a expressão, orgasmos mentais de satisfação, vindo a contabilidade, fazendo débito e crédito, batendo, etc., o balanço. Etc. Por quê? Porque a contabilidade ela é um instrumento, ela é um meio, ela não é um fim em si mesma. E o rei da contabilidade não é o contador, não é o professor, não é o cara que emite as normas de contabilidade no Brasil ou lá no exterior, não é quem fica lá falando das regras tributárias, vínculos com a contabilidade, essa despesa não aceita aquela, etc., etc., etc. Não, o único rei da contabilidade é esse usuário. A contabilidade para nós só é importante, nós só conseguimos fazê-la importante. E nós, inclusive, só conseguimos realmente sobreviver, ganhar dinheiro, vivermos bem, termos boas chances na vida profissional, se a gente conseguir atender realmente aos usuários. E cada vez mais isso vai ficando relevante. Lembrar que usuários têm inúmeros. Eu diria o seguinte, primeiro, a gente precisa pensar no usuário interno, nos gestores. Se você não for um provedor de informações para a gestão, se você trabalha como empregado, ou trabalha como consultor, ou trabalha como um escritório de contabilidade e prestação de serviço, se você não tiver na gestão a melhor e maior utilizadora da contabilidade, ninguém vai dar valor para você. Se você cuida só de aspectos formais, de ICMS, de não sei o quê, etc., etc., tudo bem, você vai ter o seu emprego junto lá, porque o imposto está sempre aí, nunca vai fazer você perder o emprego. Mas a tendência é de um empresário começar para você o seguinte, puxa vida, hein?
Eu que tenho que pagar o salário de alguém que, na verdade, só tira dinheiro meu e leva para o governo. Poxa vida, esse escritório aí, na verdade, é uma mão da Receita que vem aqui e eu ainda tenho que pagar. Está correto? Então, o que acontece? Ganha-se o respeito à medida em que você realmente produz informações úteis. Às vezes eu ouço falar, mas eu faço os relatórios muito bons, dou lá, o diretor nem olha, joga na gaveta, fala que vai ver depois a gente sabe que vai para o lixo. Meu amigo, se o seu gestor, seu diretor, seu gerente, seu cliente, isso supondo que você também não seja parte dos gestores, se você for parte dos gestores, se os seus colegas gestores não entendem bons relatórios, a culpa é sua. Você é que não está sabendo mostrar o produto que você tem para entregar na mão deles. Você que não está sabendo valorizar a informação. Se ele não entende o que é uma demonstração do resultado, ou se ele não sabe entender a diferença entre resultado e fluxo de caixa, a culpa é sua de não vai explicar. Se você faz um relatório gerencial, né, para uso interno, mudando o IFRS e tal, mas para a gestão mas seria muito melhor se a gente usasse o outro e para fins internos você usa a contabilidade que for a mais rica de informação. Não tem que seguir aquelas normas padronizadas que são para os usuários externos, IFRS, etc., que são para os usuários externos. Se você não sabe fazer, por exemplo, um bom sistema de custeio, mas a minha empresa nem é uma indústria. Qual? Mesmo não sendo uma indústria, uma empresa de serviço, etc., ela está incorrendo em custos. A empresa tem controle, tem conhecimento de onde que estão sendo incorridos os custos, das funções, de quanto que cada tipo de produto, de serviço está saindo, tem de custo, a custo histórico, a valor de reposição, se for necessário. Por exemplo, se é um custo industrial, para fins legais, formais, você precisa saber dos custos históricos dentro do tal absorção, etc. Mas para o cara de marketing que está lá vendendo e o cara de vendas estão lá discutindo o preço, eles talvez precisem de uma informação diferente. Quanto custou matéria-prima? Tem que ser importante o quanto vai custar. Tá certo? Aquela matéria, para eu repor aquela matéria-prima que eu vou utilizar se eu atender a tal encomenda. Então, se você não tem a noção de que cada vez mais a contabilidade é um banco de dados. E a gente vê, assim, é muito, muito comum hoje em grandes empresas esta noção forte e a prática forte em que os ERPs da vida vão sendo adaptados, porque contabilidade não é colocar lá um monte de dados e sair um balanço só, não. Que é isso? Você precisa de muitos outros relatórios, você precisa de muitas outras visões. A análise, por exemplo, por divisões internas, por departamentos, por custos, por regiões geográficas, etc. Então, você precisa ter um banco de dados para você, daí lá, vai pegar no banco de dados as informações que você precisa muito diferentes. As formas de mensurar os ativos, as formas de mensurar e apropriar as receitas e as despesas do que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, exige, e ela lá só tem um problema único, é tarifa. Ela só precisa de informações que a ajudem a procurar dimensionar qual é a tarifa que deveria ser cobrada e acompanhar as N empresas geradoras, distribuidoras, transmissoras, etc. Então, ela quer uma contabilidade separada com outros. Né? E as empresas, o que elas fazem? É isso aí, tem um banco de dados. Agora, para quem que é? Para a ANEEL, aperta esse botão aqui. Isso aqui é para o diretor do quê? É o diretor de marketing. É esse outro. Isso aqui é para o pessoal da área de produção. Tá certo? Isso aqui é para o financeiro.
Eu sei que vocês vão dizer, vai dar trabalho. Meu amigo, não há nada na vida que seja útil que não dê trabalho, tá? Não há nada na vida que não dê trabalho. Esta visão da contabilidade, que tem única e exclusivamente uma visão que é para fora dela, é para o usuário, essa é a que vem fazendo crescer violentamente o nível de importância do contador, principalmente no Brasil, porque nós temos já um monte de outros países que já chegaram lá, tá? Já estão nessa vibe. Aliás, deixa eu até comentar, eu não sei se alguém conhece o professor Gerlando. O professor Gerlando era um professor colega lá da USP, ele foi fazer um pós-doutoramento nos Estados Unidos, gostaram muito dele, etc. Tal, fizeram o convite para contar a história. Ele pediu demissão da USP e hoje ele é professor de contabilidade lá em Illinois, Urbana-Champaign. E ele disse que foi lá, arrumou lugar para morar, uma família, etc. E ele contando para a gente o seguinte, o susto que ele levou, porque conversando com vizinhos, fazendo amizades, etc., as pessoas sempre perguntam, o que você faz? Né? Eu sou um professor de contabilidade. Ou você é professor de contabilidade? Ele foi... Né? Aí um dia até ele me mandou um e-mail e falou, meu amigo, pega um trabalho chamado Estereótipo do Contador, feito pelo professor Stephen Candice, sei lá, 40 anos atrás. É interessante, ele namorava uma moça da psicologia, e né, ia lá assistir aula com ela, tal. Aí ele aprendeu essa figura do estereótipo, quer dizer, a imagem que a sociedade tem. Ele veio e trouxe para a gente, está aqui, ó, o estereótipo das profissões nos Estados Unidos. Qual é a profissão mais bem vista pela sociedade, mais admirada? Médico. Isso é universal. Segundo, nos Estados Unidos, advogado. Terceiro, engenheiro. Quarto, contador. Na Inglaterra, tem uma variação. Primeiro é o médico, segundo é o engenheiro, o advogado vem em terceiro, quarto é o contador. Os países de influência saxônica, você vai na África do Sul, você vai na Austrália, você vai na Nova Zelândia, fora a Irlanda, Escócia, etc., todos os países de influência anglo-saxônica, eles sempre tiveram esse cuidado de fazer da contabilidade um instrumento de gestão de informação para os que dão crédito e informação para os que são os proprietários da empresa, se eles são diferentes dos gestores. Então, no Brasil nós não estamos lá, mas em compensação, vocês não sabem, principalmente... Bom, eu já, né, nessa idade, eu vi duas grandes revoluções da contabilidade do Brasil. Em 76, quando saiu a lei das SAs, e acabou-se com um modelo que a gente tinha franco-italiano, e passamos a ter uma contabilidade baseada quase que totalmente no formato americano, e foi uma revolução muito grande. Mas depois, né, a lei ficou parada, a lei não... ter normas de contabilidade é uma coisa horrível, porque depois ela não consegue ser atualizada, sei lá o que for. Há 10 anos atrás já tinha sido criado um hiato muito grande entre a nossa contabilidade e a melhor do mundo, do que no começo lá em 76 estavam iguaizinhas, agora não. E aí vem as normas internacionais de contabilidade, a adoção dos IFRS, etc. Gente, o salto que deu na vida dos contadores, dos controllers, das empresas, médias e grandes, é algo fenomenal. Olha, ontem teve um seminário que era sobre negócio de impairment, e nós fizemos lá em 6 pessoas. Eu, o Sr. Ricardo Cardoso, com uma visão chamada acadêmica, tinha 2 auditores e tinha 2 profissionais, os 2 controllers da Klabin e da Vale do Rio Doce. O que ocorre? A reclamação deles é o seguinte, antigamente, né, eles eram subordinados dos controles, então, que passava 95% do tempo sentado com o bubuzinho na cadeira. Hoje, eles não conseguem ficar sentados, porque eles adquiriram tanta importância, a contabilidade passou a ser tão importante que eles são requisitados fortemente por todos os setores de dentro da empresa. Participo de reunião disso, participo de reunião daquilo. Vai acontecer, opa, peraí, como é que vai ser contabilizado isso aqui, né? Este contrato deste jeito tem que repercussão, que aquela repercussão, isso vai descer sobre a forma. Se a gente fizer esse contrato aqui, não vai dar problema de alguém interpretar que a gente está contabilizando de um jeito que não represente a essência
do fato que está acontecendo. Então, os controllers, né, como dizia o professor Sérgio disse, controller é um contador que fala inglês. Né? Mas vamos lá. Os controllers, né, os contadores, hoje, claro, você vai dizer o seguinte, mas eu não estou vendo isso aqui no quarteirão da minha casa, que tem uma farmácia nem tem contador, tá certo? Porque o contador é na central da rede, a não ser que seja uma farmácia única, o pequeno número de farmácias, aí vai ter escritório de contabilidade trabalhando para ele. Mas esta visão de que o fundamental é o usuário, nós precisamos ter na mente e trabalhar nisso. Você tem um escritório de contabilidade, você trabalha no escritório de contabilidade. Se você não procura saber que tipo de informação poderia ser útil para o seu cliente. Aí eu pergunto para ele, ele não sabe. Sabe por que talvez ele não saiba? Por uma razão. Ele não conhece contabilidade. Como é que ele vai saber a utilidade da contabilidade? Cabe a você, como eu já disse. A culpa é sua. Aliás, a gente devia aprender mais marketing pessoal e marketing profissional. Eu tive cadeira de marketing, graduação meu de contabilidade. Tá certo? Pois acabou essa história. Antigamente era comum ter. E acabou. Tirar. Isso é uma pena. Tá certo? Porque você tem que saber vender. Marketing não é para vender o que você não tem. Mas não adianta você ter e não saber vender. Vender o que você não tem é mentira. Tem perna curta. Agora, você ter conhecimento, capacidade, etc., e não saber vender, você vai ser um ótimo técnico, mas jamais vai ter aquele nível de demanda, aquele tipo de respeito, provavelmente nenhum tipo de remuneração que você talvez merecesse pela sua competência técnica. Você tem esses outros grandes usuários externos, os credores, os empréstimos de certo tamanho, os bancos querem informações e precisam de informações. Quanto mais a sua demonstração, melhor suas notas explicativas, né, forem para o banco, muito mais confiança, inclusive, o banco tem. Né? Por que nasceram essas normas internacionais de contabilidade? Não foi por causa de ideologia, de qualquer coisa assim, que beleza, tem uma norma só. Não, é porque, na medida em que, a partir, principalmente da metade do século passado, a globalização começou a explodir, começaram a surgir as grandes empresas transnacionais e começaram a ter problemas sérios. Eu tenho empresa filial em 20 países, cada uma delas tem uma contabilidade diferente. Não tem nem como comparar os desempenhos das empresas. Então, toca cada uma ter a sua local e fazer uma igual a que é usada na matriz para o pessoal da matriz conseguir entender, inclusive para fazer a equivalência, consolidação, que tem que ser critérios uniformes. Né? Então, começou a ficar muito caro você fazer isso aí. Começou a ficar muito caro você dar crédito para empresas de outros países sem conhecer detalhadamente a contabilidade dessas empresas. Se for pegar o balanço de uma empresa na Alemanha local, contrato de longo prazo, ela só continua até hoje, só reconhece o lucro quando acaba o contrato. Nós aqui, desde o tempo da lei das SAs, os contratos a longo prazo que tem preço definido, nós apuramos o lucro de acordo com o desenvolvimento. Para quê? Para você já ir tendo uma ideia do desempenho daquele contrato, do desempenho da empresa, etc. Lá, então, vocês imaginem pegar atividade imobiliária ou construções aí de construtoras ou produtoras de grandes equipamentos que demoram tempo, etc. Imagine se você usa um critério e a empresa para quem você, por exemplo, quer comprar, ou se você vai ser fornecedor de alguém, vai ser cliente de alguém, será que as pessoas estão entendendo o seu balanço e você está entendendo os balanços deles? Então, gente, o que fez nascer a figura das normas internacionais foi aquilo que o Delfim Neto sempre falava, né? É a dor no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Foi um pragmatismo. E houve, de fato, na medida que os países vão entrando dentro das normas, houve, de fato, redução do custo de capital, porque, você sabe, você tem medo, tem risco, o juro vai lá para cima.
Quando você tem muita confiança, o juro vai cair. Então, nós tivemos redução de custo de capital de terceiros, redução de custo de capital próprio. Né? Qualquer lugar do mundo hoje pega um balanço brasileiro, tá certo? E se souber português ou pedir para alguém, ou pode ser traduzido por inglês, ele sabe que aquele balanço, como é que ele é feito, quais são as hipóteses, as premissas, quais são os modelos contábeis que estão sendo utilizados. Então, a contabilidade vai ficando cada vez mais voltada para 3 tipos de usuários: gestor, credor, investidor. Quando ainda temos muita contabilidade que só tem interesse em atender, ou só tem condição, que é pior ainda, de atender a um dos usuários, que é o fisco. Não quero absolutamente que vocês entendam que a contabilidade fiscal não é... Gente, uma boa contabilidade fiscal é fantástica, é fenomenal para a empresa. Mas se você é um contador voltado para a tributação, lembre-se, e se você só pensa nisso, né? Lembre-se, você tem um usuário. Você tem um usuário. Agora, pelo menos aprenda e saiba que é um dos usuários, e não o único, e não necessariamente o mais importante. Você tem que correr atrás dos usuários que realmente precisam de informação para tomar decisões para ajudar o crescimento das empresas, dos empregos, né? A criação do PIB, da renda, que são os gestores, que administram e produzem a riqueza, e os que financiam a produção da riqueza, credores e os proprietários. Então, vocês vão dizer o seguinte: a contabilidade do futuro então, não é muito diferente da de hoje, não. Só que o que está tendo quem viveu a contabilidade lá de trás, depois viu da lei das SAs, foi um salto. E quem viu a contabilidade há mais de 10 anos atrás e vê o que vem acontecendo nesses últimos 10 anos, é uma mudança significativa. E outras grandes mudanças deveremos ainda ter no futuro. Mas a maior mudança é uma mudança de mentalidade, que às vezes a gente não tem ou não vê os outros tendo, que é essa de que, poxa, tem uma bruta de uma pandemia. Você, como contador, você procurou administração para mostrar qual que é o reflexo de custo fixo, de custo variável, de semifixo e variável, tecnologia que você quiser usar para classificar, dimensionar, para fazer com que a empresa possa se reestruturar, né, bem rapidamente. Você ensinou a empresa a fazer contabilidade, fluxo de caixa. Está cheio de empresa aí que nunca viu o que é um fluxo de caixa. Você ajudou uma empresa a montar o que é um orçamento de fluxo de caixa, o que é uma realização, como é que se faz a análise das diferenças, como é que você procura saber as razões das diferenças para atuar nos motivos que estão produzindo as diferenças. Você ensinou já o orçamento. Se você não está aproveitando, se você é um empregado, ou se você é um consultor, ou se você trabalha num escritório, ou se você é o contador de uma empresa, e não está pensando nisso e não aproveitou essa oportunidade, sinto muito. Espero que, por causa de pandemia, você nunca mais tenha oportunidade na vida. Mas outras oportunidades que não a pandemia sempre existirão. E, com isso, eu quero também me ligar um pouco na história do contador do futuro, que não é tão futuro assim, não. Repare que, para ter essa condição de você ser um sujeito que tem, primeiro, sabe que os usuários da contabilidade, a maior parte deles não conhece contabilidade, não são capazes de entender, de analisar e de tirar conclusões em cima das nossas peças contábeis. Se você, né? Vou repetir, tem que ensiná-los a isso. É obrigatório você aprender a ensinar. Veja que, para fazer isso, você precisa ser também não só um contador, mas um comunicador. Você tem que saber se expressar, você tem que saber escrever, né? Tem que saber até fazer PowerPoint bonitinho e sem erros grosseiros, né? Até de gramática, etc. Mas isso, a comunicação,
ela é absolutamente vital, mas não só a comunicação, você tem que entrelaçar isso com o que a gente chama de interdisciplinaridade. Você é um maravilhoso... Opa, já puseram o sinal vermelho para mim aqui? Já teve gente aí que já estava começando a ficar feliz da vida. Não, sinto muito, eu ainda vou perturbá-los um pouco mais. Não será muito, não. Mas você, para fazer esse processo de comunicação, você precisa ter em mente que precisa conhecer além da contabilidade. Ser um grande técnico é ótimo, mas se for só técnico, saber se comunicar, está perdido. Mas para saber comunicar, você tem que entender da linguagem daqueles com quem você tem que se comunicar. Antigamente, a gente pegava lá a tabelinha do imposto de renda e fazia depreciação é tantos por cento, tal, e fazia. Nossa, ninguém na empresa sabia que tinha um negócio de depreciação. Acabou. Só o pessoal lá na área de imposto de renda ficava feliz da vida. Ah, tem um monte de depreciação, vou pagar menos imposto. Né? Daí vai lá e dá notícia para o proprietário. Oh, beleza, tal. Mas hoje não. Hoje, numa empresa de um certo porte, você tem que conhecer a parte civil, né, de imóveis, né, dessas construções, de equipamentos, de computadores, saber das vidas úteis. Não é você que vai ser o expert nisso, mas você tem que saber onde procurar essas informações. Então, você tem que ir conversar com os engenheiros, você tem que conversar com o pessoal da produção, você tem que conversar com o pessoal da área de tecnologia. E a gente hoje não consegue fazer nada dentro da empresa também se não tiver bons conhecimentos de economia, que o mundo da contabilidade é um mundo econômico, gente. Não é você ser um economista, mas conhecer o mínimo para saber entender o que o economista fala. Você precisa ter boa formação em direito. Daqui a pouco está um problema de natureza societária, você não tem a mínima ideia do que é direito societário. Pior ainda, nem de direito tributário. Não precisa entender de direito criminal, de direito público, tudo bem. Você não precisa ser um advogado, você precisa criar oportunidades para aprender como são essas outras profissões com as quais a gente mais troca informações hoje. Eles precisam da gente, nós precisamos deles, e o processo de comunicação só se dá com interdisciplinaridade, com conhecimento além da contabilidade. A contabilidade é o mínimo, é essencial. Se você não for um bom expert em contabilidade, muda de profissão, não adianta. Mas também, se você acha que isso é suficiente, eu sinto muito. A não ser que você queira uma empresinha pequena, que você não quer ter problema, não, eu quero só fazer aquilo que eu tenho que fazer, entrar às 8, sair às 4, não quero ter dor de cabeça. Etc. Bom, tudo bem, mas então é um direito que você tem, eu vou respeitar. Mas então saiba, você está desenhando o seu futuro para este modelo que é para você. Mas se, por um lado, né, alguém é um pouco mais ambicioso, quer crescer, quer ter mais... Não é só dinheiro, não, é mais essa satisfação pessoal de ver que vai crescendo, que vai aprendendo mais, que está galgando patamares, aí, então, tem que pensar nisso. Você tem que conhecer de tecnologia. Eu preciso saber mexer com blockchain. Não, mas saiba o que é o blockchain, o que isso faz, o que isso aumenta ou não aumenta de segurança para as informações. Tá certo? Você tem que conhecer de tudo. Mas estamos falando de um negócio chamado inteligência artificial. Vai lá procurar saber. Primeiro, você não ficar tão assustado assim como pode parecer. Né? Vai ter um robozinho que vai fazer o serviço da contabilidade. Então, você precisa ter essa interdisciplinaridade, capacidade de comunicação, técnico muito forte em contabilidade. E dentro dessa história de comunicação, há um assunto que vem tomando muito a atenção e na prática de grandes... Por enquanto, eu vejo isso nas médias grandes, nas grandes empresas. Que é o negócio seguinte, não me adianta ter o melhor contador formado aqui, fez mestrado lá, fez doutorado não sei aonde, o cara é ótimo, passou com nota, né? Fez exame de suficiência com nota máxima, é um diabo para 4, etc. Mas é um cara irascível, é um cara briguento, é um cara que não sabe responder,
é um cara que não tem preocupação em entender as reações dos outros. Gente, esses empregos, e como a concorrência vai ficando cada vez maior, essas qualidades são cada vez mais importantes. A análise do comportamento, a análise de como você é capaz de se controlar nas horas de raiva, na hora disso, daquilo, como você é capaz de entender como agir com aqueles que também podem estar com problemas de comportamento, não tem muito futuro, não. Hoje, se você vai numa empresa, leva lá de contador, de engenheiro, de advogado, eles vão lá selecionar, deu 800 candidatos, selecionaram 10 lá. Bom, esses 10 tecnicamente são perfeitos, ótimo, daqui para frente não é mais a técnica que interessa. Vamos fazer as entrevistas, vamos fazer os questionários, vamos conversar para procurar ver como é que eles são do ponto de vista de comportamento, de saber se comportar, de saber se controlar, saber entender o comportamento dos outros, saber se dar bem com os pares, os que lhes são inferiores e os que lhes são superiores. Depois, vou ter que saber isso tudo? Depende, como eu falei, depende do que você vai querer. Porque o que vai acontecer é o seguinte, as profissões, todas, de uma maneira geral, estão tendo uma inversão, né, na figura geométrica que as representa. Antigamente, a maioria das profissões era uma espécie de uma pirâmide. Embaixo, um monte de gente, escritura, contabilidade, mexendo com nota fiscal, fazendo isso, fazendo aquele grande dia de escrever, um monte de gente na contabilidade. Sendo escritório de advocacia grande, 200 advogados, não sei o quê, você vai lá, um monte de advogado que tinha fazendo o quê? Pega diário oficial para verificar a legislação que saiu na capital tal, no Brasília, no município de São Paulo, estão pegando todos os diários oficiais e acompanhando legislações, julgamentos, julgados, jurisprudência e tal. Então, a grande quantidade era essa. Aí passa para cima, para um número menor, que são aqueles que vão saber entender aquelas informações, vão saber organizar aquelas informações, vão saber como prepará-las para serem utilizadas pelos que realmente são cabeça, que lá em cima é um número muito pequeno. Escola de contabilidade era um só. Lá em cima. Gente, isso tudo está fazendo assim, ó. A base embaixo das profissões que têm as atividades mais simples, mais rotineiras, que podem ser substituídas por máquinas, vão sim, não vão não, já estão sendo substituídos por quem trabalha sem reclamar, não tem problema nenhum de comportamento, né, social para ter problema de comportamento mecânico, eletrônico, etc. É outra história. Mas que custam muito mais barato, fazem muito mais depressa e erram muito menos do que o ser humano. Então, tudo que é tarefa realmente de rotina, você vai na... Imagina o seguinte, os arquitetos antigamente que faziam os desenhos, era a grande maioria do escritório de arquitetura. Hoje, né, os programas de computador que existem, ele vai não sei o que, etc., você aprende a usar, fazer lá, ele faz em 15 minutos o que o outro levava uma semana para desenhar. Os engenheiros calculistas. Será um monte de gente, de profissões que vai acontecendo isso. E a nossa também. O número de pessoas embaixo vai se estreitando, o mercado de entrada, sinto muito, mas realmente vai ficando cada vez mais exigente. Não está ainda muito forte isso não, mas isso, eu, pelo menos, acho que sim. Posso estar tão errado quanto estava lá o Leonardo da Vinci, né? Ou os economistas do Clube de Roma. Mas o número de pessoas em cima, hoje, né, no segundo nível, aumentou muito. E só se quer pessoas de bom nível. É aí que está a maior chance de trabalho, porque é um pessoal de mais alto nível, que vai saber usar a cabeça, que vai saber analisar, que vai saber preparar, que vai sair correndo atrás das informações, de procurar os outros, etc. E em cima, isso é interessante, o número de pessoas em cima, que era uma pontinha pequenininha na pirâmide, também alarga-se. Pinheiro Neto, quando eu conheci o escritório, um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo, quando eu conheci, ele tinha lá uns 300 advogados, 200 eram da linha lá de baixo. Quantos que tem hoje lá embaixo? Os computadores tem todas essas informações do que sai nos diários oficiais do Brasil inteiro,
maneira muito mais rápida, muito mais correta, etc. O número vai ver em cima, tem mais de 100 sócios, que são aqueles que têm cabeça, aqueles que sabem usar, aqueles que sabem procurar resolver problemas, são os que sabem se dar bem com os seus clientes, são os que procuram grandes teses jurídicas, são os que sabem, né? Conversa com o juiz, conversa com o cliente, conversa com o outro que está lá embaixo, né? De preferência que saiba conversar também com o porteiro, né? Que saiba conversar com a empregada doméstica, etc. Né? Ou seja, a profissão, no caso dos escritórios de contabilidade, já mudou bastante, do direito já mudou bastante. Vocês encontram hoje lugares onde o número lá em cima é mais ou menos igual ao restante. Na contabilidade ainda não está assim. Mas o que você tem de empresas hoje, onde o escritório de contabilidade também tem um monte de sócios, um monte de pessoas em cima, na média, e vai diminuindo o número de baixo, isso vai acontecendo sempre. E talvez mudando bastante ainda. Ora, para você, então, você já tem um problema de passar pelo nível mais baixo. Então, esteja acima da média, que se você tiver que passar por isso para entrar, que seja rápido para você ser reconhecido e logo subir. Esteja preparado, no mínimo, para essa média. Mas, para estar preparado para essa média, você vai ter que, primeiro, conhecer contabilidade. Aprender que contabilidade não é um negócio estático. Muda, e muda mesmo. Os critérios contábeis, as normas contábeis são feitas como se fazem as leis no Congresso. Você tem propostas, você tem discussões, você tem isso, tem aquilo, tem pedido de alguns interessados em mudar a norma, etc. É um processo até bastante democrático hoje, né, no mundo. Já foi, por exemplo, o Brasil já foi totalmente autoritário, que a Receita falava, estava falado e acabou. Depois passou a ter algumas autoridades separadas, a CVM, o Banco Central, a ANS, né, para a saúde, etc. E depois, hoje, já está um processo bem mais aberto, bem mais democrático, mas não deixa de ser um processo de escolha entre alternativas. E se você aprendeu só a ler a norma, você também não está bem preparado. Decorar a norma, gente, daqui a pouco você se forma, quando você se forma, a norma que você tanto estudou já não vale mais. Você tem que aprender como ler as normas, como interpretar, estudar muito conceito, muita teoria, para entender não como aplicar a norma. O mais importante é por que a norma é desse jeito. Que outra alternativa poderia existir? Esta norma ela é de extrema relevância e ela chega a valores pouco questionáveis? Esta outra, nossa, chega a valores... Mas por quê? Mas existem alternativas melhores? Não existe? Será que o mundo vai caminhar para essa? Será que, para efeito, como eu disse, gerencial não vale a pena eu até mudar? Está cheio de empresa que não está aplicando lá o CPC de leasing, né, do IFRS 16, de contrato, de aluguel, etc. Tem muita empresa que, para efeito de gestão, diz: eu não quero nada disso. Eu quero a despesa de aluguel na demonstração do resultado todo mês, do mesmo jeito que ela é lá no caixa. Eu não quero entender de direito de uso no ativo. Então, os maiores interessados em pôr essa norma foram os credores, que querem saber quais são as obrigações, os contratos que as empresas têm de aluguéis, principalmente as varejistas, bancos e algumas outras, que são compromissos de longuíssimo prazo, e que fizeram, então, a introdução desta nova forma de contabilizar que começou no ano passado. Mas, para efeito de gestão, ou porque não conheceu, ou porque realmente eu até entendo muito bem que, para efeito de gestão, eu ia querer o aluguel do jeito que estava. Aprenda, saiba qual é o melhor jeito, converse. Né? Então, se a gente não tiver todo esse conjunto de preocupações, não tiver todo esse conjunto de diferentes formações, vai ficando cada vez mais difícil, porque a concorrência com a máquina de tudo aquilo que é muito repetitivo, muito rotineiro, é uma guerra perdida. Em compensação, o mercado vem crescendo nesse nível médio e o nível de cima, então, nem se fala. Aliás, a
briga que existe entre as empresas grandes pelo pessoal de alto nível parece que estão disputando o passe do Neymar ou do Cristiano Ronaldo. É impressionante. Eles estão brincando, tem até mesmo luvas para o sujeito vir trabalhar. É algo impressionante. Tudo bem, vocês não vão estar lá dentro de 5 anos. Mas se vocês não fizerem força, não vão ter chance de estar lá. Nem todos estarão lá. Mas, no mínimo, naquele bloco ali do meio, precisa estar. Ter condições de subir. Nem sempre as oportunidades aparecerão. Mas este nível médio já é o nível de vai tendo seu respeito muito aumentado, que vai tendo a sua imagem dentro da empresa perante os gestores que muitas vezes pouco davam pelota para a contabilidade para o contador, vai ganhando respeito dos investidores, que agora eles começaram a aprender que contabilidade não era um negócio tão simples como eles imaginavam, tomavam decisões como se soubessem a verdade, lendo as demonstrações. E assim vai, quer dizer, você vai ganhando o respeito da sociedade de uma maneira geral. Então, contabilidade do futuro. Isso tudo aqui eu falo com uma tranquilidade muito grande, porque eu acredito não só que a grande probabilidade de isso realmente acontecer, por uma razão já veio acontecendo, eu não estou inventando nada. Apenas o movimento ele está ainda em crescimento e as profissões estão em posições variadas aí, com relação a essas mudanças. E o da contabilidade vai indo mesmo, já está bem aceleradinho. Contabilidade do futuro. Acredito que vai caminhar para essa história de que você não pode só saber ler norma, você não pode só saber como aplicar a norma. Pelo amor de Deus, você aprenda. Por que é assim? Não poderia fazer de outro jeito? Ou seja, você precisa entender a norma. Inclusive, quando a norma começar a querer mudar a norma, você vai até entender, antes de mais nada, ou é por causa disso, daquilo, etc. Né? Você tem que, mesmo porque, sabe, você tem que saber interpretar para explicar. Para explicar. Por que eu tenho que ter esse ativo de usar? Porque a norma mandou. Isso você vai se mostrar uma pessoa de grande utilidade para quem te fizer essa pergunta, né? Olha, você tem o direito de usar, olha o que é o importante aqui, o que levou à criação da norma, é o passivo, é a obrigação, que esses contratos de aluguéis não estavam lá. E olha, talvez outras obrigações que hoje não estão contabilizadas, talvez venham a ser. Você acabou de fazer a contratação para fazer a construção de uma segunda fábrica. Você já assinou o contrato, já foi no banco, já se garantiu, já tem contratos firmados com o banco que vai te ajudar a financiar. Você está com um monte de obrigações. Não tem nada no balanço. Ninguém pode dizer que amanhã nós não vamos começar a ter balanços com esses contratos também sendo... Então, veja, se você sabe o porquê que aquela norma foi implementada, é uma mudança de paradigma você fazer o registro daquele jeito, no caso dos aluguéis, principalmente. Então, entenda o porquê da norma, entenda qual é a consequência, entenda por que ela foi feita, entenda das suas fraquezas, entenda das suas virtudes, entenda e procure saber o que é que poderia ser mudado. Mas eu não sou normatizador. Mas você pode ter um normatizador da contabilidade para a gestão se outros formatos produzirem informações mais úteis para quem está decidindo. Posso repetir? Posso estar totalmente errado? Posso mesmo. Mas o mundo vai se encaminhando para ter, na contabilidade, cada vez mais um instrumento de gestão, de decisão por parte dos usuários externos mais forte, incluindo ali o fisco, né? E o contador do futuro é aquele que vai adquirindo cada vez mais estas características. Ele sabe que o dia que ele se formar, talvez algumas das coisas que ele aprendeu já estão... Então, o mais importante não é ele aprender a norma, ele aprender a aprender. Saber criticar. Aprender a criticar. Ninguém é dono da verdade. Mas olha isso aqui foi o professor fulano que escreveu. Pare e pense com a sua cabeça. Faz sentido? Se você não está entendendo, procure entender. E se você aprender qual é a lógica e não concordar, ótimo, maravilha, você é um ser inteligente. Então, aprenda a aprender.
Porque não tem, gente, eu dou aula e continuo tranquilamente estudando e preparando aula todo semestre, sem problema nenhum. Até hoje eu faço isso. E é muito gostoso, por sinal. Ou seja, até preparar aula eu gosto. E você tem que... essa visão toda, gente, até para não ser mais repetitivo, essa capacidade de aprender a aprender, de interpretar, de saber o porquê, tem que estar vinculada à capacidade de comunicação, à iniciativa de procurar saber quais são as informações que os outros precisam e procurar como produzir as informações relativas à contabilidade, que possam ser úteis, ter essa capacidade toda de interdisciplinaridade é comportamental. Isso cada vez... É um negócio tão banal essa área complementar. Pô, eu largo de um médico porque ele não é um bom comunicador, não se comporta bem comigo, eu acho que não... Isso a gente faz o dia inteiro, todo dia. Nós estamos fazendo isso. Às vezes, muito obrigado a todos vocês que tiveram a santa paciência de ouvir até agora. Professor, eu falei para a Andréia, você se prepare, porque aquele dia ele falou um pouquinho só na salinha do lado, mas eu adoro, porque quando ele começa, ele vai buscar por que a gente começou, e chega aqui nesse momento em que o final é um só, aprender a aprender. Então, quando o senhor me fala que o senhor tem que preparar a aula todo semestre, eu e a Andréia, a gente dá risada, porque toda vez que eu vou preparar uma aula, eu fico mudando o material, porque eu não me conformo em fazer exatamente. Eu quero estou lendo material novo. balanços, tá certo? Estou aqui vendo balanços, porque eu estou preparando um curso de administração, eu quero usar balanços de agora. Eu também. Tá certo? Eu não vou lá falar teoria teórica, dar uma análise de balanço, supõe balanço, tal. Eu falei, não, eu quero aqui, ó. Tá certo. É o pessoal, nesse caso, é o pessoal de pós-graduação, é outro nível. Mas o mesmo espírito de procurar aprender a aprender, senão, inclusive, você não aprende a ensinar. Muito bem. Os alunos estão aqui agradecendo, a gente não abriu os microfones, tá, gente? Nos nossos... na hora que eu falei, preciso fazer os combinados, né? André, que faz sempre os combinados, desculpa aí. Acabei não colocando que a gente teria uma fala completa, né? E depois eu faria alguma pontuaçãozinha e a gente liberaria o professor, até porque amanhã o senhor tem aula, foi isso que eu vi, né? Foi, né? Amanhã tem uma banca às 8 horas da manhã. Então é isso. Bom, então eu queria só usar uma expressão sua para deixar aqui para o pessoal uma fala que foi exatamente a que me fez colocar esse título. O senhor falou que a gente, né, de repente a gente tem a parte do comportamento como a principal coisa, né, ou seja, é a base, que as tecnologias estão aí porque a gente aprenda e não para que elas fiquem lá paradinhas, assustando a gente. Eu achei incrível, foi exatamente isso que eu pensei, mas de tudo que o senhor falou, né, foi você já. Você já fez? Né, você não conhece, você não entende, então você já foi atrás, né? Foi basicamente uma sutileza do você está perdendo a oportunidade. Você entendeu que o seu cliente não conhece o que você conhece, que é valor, né? Que você pode oferecer isso para ele. Então, essa visão do você já é o que faz a gente olhar as oportunidades disfarçadas. As pessoas têm medo, né? E aí, para quem entrou no final, e eu vou falar para o professor agora, eu peguei o e-mail do professor numa matéria dele do Capital Aberto e mandei um e-mail perguntando se ele podia vir fazer a palestra na FAC a primeira vez, né? Carudamente. E eu tenho por praxe, quando eu preciso de alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, e esses dias atrás eu escrevi para a dona Luísa, do Magazine Luiza, perguntando uma coisa para ela, e ela respondeu, eu fico pensando assim, bom, eu já tenho não, eu vou atrás do sim, né? Lá atrás, eu realmente não tive tempo, no turbilhão que foi a minha vida, eu não tenho currículo cheio como é que a gente poderia falar assim, de
certificações. Mas desde aquele dia que o senhor falou do IFRS, eu comecei a ler por conta própria, comecei a falar na faculdade de um tal CPC 00 e colocava esse tal do CPC 00 nas minhas aulas, depois coloquei o CPC 26, depois conforme fui andando, até que um dia um aluno falou: Tony, é só você que faz isso? Porque ninguém nunca mais falou na faculdade. E foi aí que surgiu a minha inquietação de ver nas provas e não ver na academia, porque não é todo lugar que a gente vê. E essa sensação que o senhor dá aqui sobre a norma, eu achei incrível também, porque você já viu uma oportunidade nisso? Porque quando o senhor falou, olha, as pessoas estão disputando quem tem esse know-how, quem tem esses conhecimentos. Então, você já sentou a cadeirinha, né? Pegou o bumbumzinho, colocou na cadeira, para pensar que essa é uma oportunidade? Então, às vezes, o que a gente tem como comportamento é esperar que as coisas acontecerem, esperar as coisas acontecerem, esperar que venha o milagre de todo o entendimento. Eu estou me matando com receita de contrato com o cliente, que é a norma que eu não consegui ainda colocar em atividade. E eu falo, cara, é um desafio, mas ao mesmo tempo, cada palavra que eu consigo raciocinar, que foi isso que o senhor disse, encontrar, é uma alegria. Por quê? Porque você está ali naquele movimento do aprender a aprender. Eu coloco a norma de vez em quando na aula, eu falo, nossa, ainda não ficou bom porque o aluno faz cara de ué. Eu vou de novo, aí volta para a norma, tenta. Então, assim, essa visão que o senhor deu da necessidade que a gente tem também de se arriscar e deixar de ser o olhar no que já fez e olhar para frente e achar que você tem que galgar aquele caminho, para mim é o futuro da contabilidade. Então, o senhor falou isso na palestra, falou, não fica esperando, né? Não fica esperando, construa, porque o futuro da contabilidade é o mesmo que era no Luca Pacioli. É hoje. É isso aí. Tá bom? Então, mais uma vez, né, agradecendo a sua participação, a sua visita aqui na CHI, dessa vez não presencial, mas essa visita mais ampliada, né, com mais gente, e dizer que a sua contribuição para tudo que eu vivenciei como professora é muito gratificante, ver tudo que o senhor me ajudou a construir, inspirando através das suas palestras, inspirando através das escritas, que eu leio bastante o que o senhor escreve, adoro a sua linguagem quando eu leio, parece que eu estou vendo o senhor falar, é uma delícia. E aqui é uma rasgação de seda, sim, porque aqui o senhor é uma pessoa importante para a CHI, tá? Eu sei que o senhor é uma pessoa bem humilde, mas eu gosto dessa sensação. E eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui ouvi-lo, porque eu tenho certeza que o senhor deixou aí os pontinhos e que cada um possa fazer uso desses pontinhos para melhorar, tá? Eu só peço desculpa se deixei um monte de duvidazinha, né? Mas também eu não vou ficar feliz, satisfeito, se não tiver conseguido isso. Não, fica tranquilo. O importante é que anotou, ficou com dúvida, vai atrás, é aquilo que o senhor falou. E aí eu deixei uma frasezinha aqui final, né, que é esteja preparado porque a oportunidade pode surgir e você não estar preparado, né? Consulte as nossas grades de aula ao vivo, que é sempre uma alegria. E como vocês sabem, nós trabalhamos aqui para ajudar pessoas, então nós temos um propósito e desde já fica aí o nosso convite de vocês serem propagadores da CHI, né, que é uma empresa pequena e a gente gosta de pensar que nosso grande marketing vem das pessoas que conhecem as pessoas que fazem parte da CHI. E o professor, muito obrigada pela sua presença. Boa banca amanhã. Capricha lá, hein? Ó, você sabe, né? Coraçãozinho do povo ser pela boca. Mas... a moça lá deve estar nervosinha lá. Hoje ninguém dorme, né? Gente, boa noite, um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Tchau. Tchau. E ex-aluno, quer dizer, aluno CHI que tiver alguma dúvida sobre a prova do exame de suficiência, quiser desabafar um pouquinho, eu estou aqui, posso falar com vocês um pouquinho mais, né? Então, quem está aí sofrendo com a ansiedade em relação ao exame de suficiência, fica mais um pouquinho. Ideia?